Bom dia a todos. Hoje a gente vai conversar sobre câncer de pulmão. Meu nome é Leda, eu sou professora da pneumologia. Quem compôs essa aula foi o Dr. Giancarlo Geiser, que é pneumologista do Hospital de Clínicas, nosso ambulatório lá de pneumologia geral, DPOC e doenças difusas. O câncer de pulmão, até mais ou menos o início do século passado, ele era tido como uma doença rara. Tem até umas descrições em revistas antigas, da década de 20, descrevendo uma doença que aconteceu em determinado paciente que trabalhava em indústria de carvão e também era tabagista. Com o pré-guerra e pós-Segunda Guerra Mundial e a disseminação do cigarro industrializado por causa da Revolução Industrial da primeira metade do século passado, o cigarro ganhou força, né, e a sua propaganda, principalmente nas grandes estrelas de cinema, rodou o mundo. E na época da guerra o cigarro era distribuído entre os soldados porque acalmava, né, e como produzia dopamina, servia, entre aspas, como um antidepressivo. Esse fluxo que o cigarro teve nessa metade do século veio com que o câncer de pulmão ganhasse corpo e a sua incidência aumentasse muito, principalmente na década de 60. Tá? Hoje a gente tem uma incidência extremamente alta. Aqui para a gente conhecer principalmente a nossa região, nós temos como entre os homens a segunda neoplasia mais frequente, perdendo para o câncer de próstata, e nas mulheres a terceira, perdendo para o câncer de mama, que é a primeira, e o segundo, que é de colo de intestino. No Paraná e em Curitiba não é diferente, nós temos a mesma incidência, né? Então ocupando aí em segundo lugar entre os homens e em terceiro entre as mulheres, praticamente aqui empatando com a neoplasia de intestino nas mulheres. A mortalidade do câncer de pulmão continua alta e não se alterou nesses últimos tempos, como algumas neoplasias que por causa da sua prevenção e orientação populacional, nós vemos que ela vem caindo, né, como a neoplasia de estômago, de esôfago ficou igual em mortalidade, mas o câncer de pulmão não se alterou, ele continua sendo uma neoplasia extremamente letal, né? E entre as mulheres vem subindo a sua incidência e também subindo a sua mortalidade. Isso é reflexo do aumento do tabagismo entre as mulheres depois da década de 60. Então isso vem se refletindo agora, visto que é uma neoplasia que tem uma vida longa, né, de existência, e por anos ela pode crescer de uma forma lenta e exige uma exposição muito mais prolongada. Em relação à epidemiologia do câncer de pulmão, mundialmente ele é o câncer de pulmão mais incidente, né, na grande maioria dos pacientes, e é a primeira causa de morte por câncer em homens e mulheres, porque além de ser muito incidente, ele é uma das neoplasias mais letais que existe. Então a estimativa mundial é que o câncer de pulmão seja responsável de todas as neoplasias por 12%, né, dos casos novos de neoplasia, e praticamente aí 1/5 das mortes por câncer é representada pela neoplasia de pulmão. E é um dos tipos de câncer, como eu comentei, com uma letalidade extremamente alta, com a maior letalidade, e possui aí uma razão mortalidade incidente de 87%, ou seja, praticamente 87% dos pacientes com neoplasia de pulmão estarão mortos aí em 5 anos de evolução. A mortalidade sofreu um discreto declínio entre os homens, mas teve um aumento muito significativo entre as mulheres, né? Então o prognóstico é extremamente reservado, então a gente tem aqui quase 18% só de sobrevida em 5 anos, né, entre os pacientes que adquirem a doença, e com uma média de sobrevida de apenas 4 meses do diagnóstico até a mortalidade. Isso que a gente vê na prática mesmo. Quando você faz às vezes um diagnóstico de neoplasia de pulmão, é muito comum que isso já seja avançado, porque ele pode ser assintomático no início. Quando você faz o diagnóstico, o paciente tem uma sobrevida muito curta, porque normalmente não é um paciente, digamos assim, operável ou tratável. Então 75% dos casos
quando eles se apresentam no diagnóstico, ou seja, quando a gente descobre que o paciente tem neoplasia de pulmão, ele já é localmente avançado ou metastático, que são as duas condições que impedem a cura cirúrgica dessa neoplasia. Em 80% dos casos eles são inoperáveis e a doença ela é localizada, né, em apenas quando na época passível de cirurgia, se o paciente tiver uma doença localmente localizada. Isso só acontece em 30% dos pacientes e por isso a sobrevida em 5 anos é muito baixa. As limitações terapêuticas a gente vai conversar na sequência e existem muitos avanços recentes em relação à terapêutica. A faixa etária de incidência é dos 50 aos 70 anos, então é uma neoplasia de paciente mais velho, uma relação muito grande com o tabagismo e uma proporção quase de 2:1 entre homens e mulheres. 85% das vezes a causa da neoplasia de pulmão é o tabagismo direta, sendo que o fumar aumenta em 30 vezes o risco relativo de ter a doença, né? Representa aí nas mulheres 80% dos casos, a gente vai ver por quê, e nos homens a grande maioria, realmente 90%, está relacionada ao tabagismo, né? Tem uma relação muito grande com o número de cigarros que o paciente fuma, ou seja, quanto maior a carga tabágica, maior as alterações genéticas desse paciente e a agressão da via respiratória, podendo resultar numa neoplasia. A população de mais alto risco tem uma carga tabágica superior a 20 anos maço, né? Ou seja, fuma uma carteira ou mais por dia. E para uma mesma carga tabágica, a mulher ela é mais suscetível à neoplasia do que o homem, né? E quando o paciente para de fumar, o risco vai diminuindo a cada ano, mas ele nunca vai se igualar à população que nunca foi tabagista. Então, a gente acha que para os indivíduos, né, que pararam de fumar reduzir o seu risco, precisaria de pelo menos 15 a 20 anos depois, né, que ele abandone o tabagismo. Então, às vezes, você tem um diagnóstico de neoplasia de pulmão, você vai perguntar para o paciente, foi fumante, mas já parei faz 25 anos, 28 anos, mas nunca se iguala ao risco de uma população que nunca foi tabagista, né? Esse é o cálculo que já foi comentado provavelmente de como calcular a carga tabágica do paciente. Então, o número de cigarros por dia que ele usa, divididos por 20 para dar numa carteira de cigarro tem 20 cigarros, vezes o tempo em anos que esse paciente fuma. Em relação ao tabagismo passivo, né, representa aí um risco de 1,3 vezes mais e 3% da população com neoplasia de pulmão foi, né, ou é tabagista passivo. Em relação a outras formas do tabaco, como charuto e cachimbo, isso aumenta em 3 vezes o risco relativo, então é 10 vezes menor do que o cigarro industrializado de papel comum. A maconha não tem dados, visto que são poucos os pacientes que têm uma exposição crônica, né, de muitos anos, às vezes é temporária em determinada fase da vida do paciente, difícil de quantificar, mas o que a gente sabe é que somado ao tabagismo, né, a maconha aumenta com certeza o risco de neoplasia de pulmão pela agressão até da fumaça e das toxinas que existem, né, na maconha. O asbesto, né, ou amianto, né, que é uma fibra industrial que se usa muito para isolamento térmico, se usava muito para telhas, para caixas d'água na construção civil, que está em alguns países proibida, né? Infelizmente no nosso país a gente tem muita indústria ainda de amianto, apesar dos riscos para a saúde, e muitas vezes o que a gente vê que são pacientes que trabalham de forma informal, né, como fazendo demolições, então de casas antigas que ainda tem esse tipo de telha. E a exposição ao amianto tem relação direta com a neoplasia de pulmão, aumentando aí 5 vezes o risco relativo de neoplasia, e se somado ao cigarro, se o paciente é tabagista e se expõe ao amianto, tem 50 vezes mais aí o risco relativo de adquirir uma neoplasia de pulmão. Então também isso soma muito o risco e a chance do paciente adquirir essa neoplasia. Existem os fatores genéticos, né? Então se parente de primeiro grau teve neoplasia de pulmão, isso pode aumentar de 2 a 6 vezes a chance do paciente desenvolver a doença.
Se o paciente tem uma doença de base no pulmão, isso aumenta muito o risco de neoplasia, porque o paciente já tem uma agressão, um processo inflamatório crônico, né, como por exemplo uma doença pulmonar obstrutiva crônica, principalmente se relacionado com o perfil mais enfisematoso. Doenças fibrosantes, a gente acha que pelo menos talvez um quinto a 40% das pessoas com fibrose pulmonar, por causa das alterações inflamatórias crônicas, podem evoluir com um quadro de neoplasia associada. Os poluentes do ar, principalmente poluentes de resíduo de motores, né, e queima de diesel, estão relacionados a isso e se somam, né, provavelmente ao tabagismo. E outros carcinógenos industriais, como hidrocarbonetos aromáticos, policíclicos, alguns metais pesados, combustão de carvão, que também são riscos, e a exposição ao gás radônio, né, que é um gás que existe na natureza, e em algumas regiões do mundo ele pode estar relacionado à exposição crônica. Esse gás funciona como a segunda causa de neoplasia de pulmão não tabágica. Então, na nossa região aqui no sul do país, a gente tem uma região ali em Castro, onde tem uma emissão muito grande de uma placa, né, que emite gás radônio, causando aí um perigo para a população. Então essa exposição epidemiológica natural, ela está em estudo, né? E existem algumas medidas para prevenção disso, por causa das moradias que são construídas em cima dessas placas emissoras de gás radônio. Em relação ao cigarro, existem 40 carcinógenos descritos, né, entre essas 4.370 substâncias descritas no cigarro. Então essas são as principais, né, que estão relacionadas aí a alterações genéticas, né, da célula e inibição de alguns genes, né, que são responsáveis pela proteção contra a neoplasia de pulmão. Então a nicotina configura aí além de ser a droga responsável pela dependência química do tabaco, ela também por si só é um carcinógeno conhecido. Os sintomas, eles representam assim, uma arma muito grande para o pneumologista em relação aí ao tratamento, porque muitas neoplasias elas são descobertas por um sintoma simples, por exemplo, uma tosse, né, que dura mais tempo, principalmente se o paciente já teve uma história de exposição ao tabaco. 15% dos pacientes são assintomáticos, a gente vai ver o perfil melhor deles, e outros pacientes apresentam sintomas que são os mais comuns, que é tosse, principalmente uma tosse persistente, uma piora da dispneia, que às vezes o paciente já tinha, hemoptise, né, que chama muito a atenção do paciente e do médico. De repente um paciente que foi tabagista começa com hemoptise, a gente pensa muito nisso. Dor torácica, que não é muito habitual, principalmente quando a lesão invade alguma estrutura de caixa torácica para ter dor. Disfonia, dependendo da região, principalmente nos tumores que atingem o lobo superior do pulmão esquerdo, né, comprometendo o laringeu recorrente. Então, às vezes, o paciente começa com uma disfonia. Sibilos localizados, porque a lesão pode fazer obstrução brônquica localizada. Às vezes, infelizmente, a gente faz diagnóstico pela metástase, o paciente tem uma crise convulsiva e tem uma metástase no sistema nervoso central. E as síndromes paraneoplásicas, que não são tão comuns assim. Sintomas sistêmicos, a febre pode estar relacionada às vezes a pneumonias recorrentes por obstrução do brônquio e aquele parênquima pulmonar se infecta. A astenia, né, como toda neoplasia, pela produção de mediadores inflamatórios da neoplasia, o paciente pode ter um quadro de astenia, perda do apetite, uma perda ponderal significativa, principalmente quando essa acontece aí em 6 meses a 1 ano, sem nenhuma outra explicação, e muitas vezes o paciente pode ficar caquético pela eliminação de substâncias que o tumor faz, principalmente TNF-alfa, responsável por esse quadro de caquexia. Os tumores centrais, que são aqueles localizados próximo do hilo e junto à via aérea em si, né, eles são muito mais sintomáticos e às vezes o seu diagnóstico é até um pouco mais precoce dos periféricos, porque como funciona como um próprio corpo estranho dentro da via aérea, o paciente pode ter tosse, pode ter hemoptise, dispneia, porque pode obstruir o brônquio, sibilos localizados, porque às vezes fecha justamente um segmento e o paciente fica sibilando só naquele segmento pulmonar, uma dor torácica, um desconforto respiratório que o paciente pode sentir, uma dor torácica vaga, assim como se fosse um desconforto, e às vezes febre relacionada a pneumonias obstrutivas. Já os tumores periféricos, infelizmente,
eles são mais de diagnóstico tardio porque eles crescem geralmente sem dar sintomas. Só às vezes quando o tumor cresce muito e toca na superfície pleural e pode produzir dor torácica, ou mesmo quando ele cresce e atinge ali a via aérea, o brônquio, ou mesmo um linfonodo já de uma metástase hilar ou mediastinal comprimindo a via aérea, o paciente começa a ficar sintomático. Eles são realmente muito poucos produtores de sintomas e por isso seu diagnóstico acaba sendo muito mais um achado num exame de tomografia de screening ou às vezes por algum outro motivo. Em relação ao quadro clínico, a disseminação loco-regional ela é responsável pelo quadro clínico de alguns pacientes e dependendo da onde ela invade, agride, você pode ter sintomas. Então a paralisia do laringeu recorrente, como eu comentei, pode causar disfonia e é mais comum ali no lobo superior do pulmão esquerdo. A paralisia do frênico ou invasão do diafragma pode ser ou dor torácica ou paralisia diafragmática sem explicação. A invasão da parede torácica, que é extremamente dolorosa, às vezes com erosão de costela, o paciente tem uma dor torácica muito intensa. Até esses dias eu fui chamada para ver um paciente com dor torácica, que depois evoluiu com hemoptise, e era uma neoplasia com um crescimento loco-regional muito significativo, e não deu tempo nem de fazer o diagnóstico histológico. O paciente foi a óbito em 40 dias, aí, porque fez uma hemorragia intensa, provavelmente por invasão de um grande vaso. Invasão do pericárdio, né, e do coração, isso acontece, muitas vezes o paciente pode invadir o pericárdio e fazer um derrame pleural, uma invasão e até com alterações realmente aí de tamponamento cardíaco. A invasão do esôfago, né, que é uma situação muito séria, e o derrame pleural, que é relativamente comum nesse perfil de pacientes. Então, aqui um exemplo de uma invasão loco-regional, né, um tumor grande, né, uma massa, na verdade, que tem mais que 3 centímetros, já invadindo e corroendo a costela, né, pegando um músculo aqui. Então, isso provavelmente dá aí uma dor muito grande, às vezes pode atingir até algum nervo, né, intercostal, fazendo uma dor extremamente difícil de controlar. Então uma lesão grande, heterogênea, né, com esse contorno lobulado aqui anfractuoso. O derrame pleural, né, muitas vezes acontece por causa da invasão da pleura e da pleura visceral e depois da pleura parietal. Então a gente vê aqui no raio-x um velamento completo aqui do seio costofrênico esquerdo, e velando aqui praticamente metade desse hemitórax, né, com comprometimento, e até como vocês podem ver, empurrando aqui um pouco, né, a traqueia aqui para o lado direito pela quantidade de líquido que está aqui ocupando esse espaço pleural. E a gente vê na tomografia, então, uma lesão, né, espiculada, bem característica de uma neoplasia, já com uma extensão pleural, e aqui o derrame pleural, né, comprometendo grande parte dessa cavidade pleural aqui à esquerda, à direita, perdão. Mas aqui a lesão é à esquerda. Síndromes clínicas, né, vocês vão ouvir falar disso bastante, tanto na cirurgia torácica como na oncologia, né, desses quadros clínicos clássicos, né, que é o tumor de Pancoast-Tobias, né, a síndrome de Claude-Bernard-Horner e a síndrome da veia cava superior. Então, o tumor de Pancoast, né, ele é um tumor que atinge essa região, então é um tumor de ápice, principalmente o ápice direito, né, pegando essa região, o plexo braquial e essas estruturas, né, que o ápice do pulmão direito principalmente tem um contato. E isso, essa localização no ápice, junto ao plexo braquial, produz um quadro doloroso muito importante, principalmente em ombro, escápula, membro superior. E às vezes o paciente vai procurar um ortopedista, um reumatologista por causa da dor, e num raio-x de ombro acaba se vendo que o paciente na verdade tem uma lesão de pulmão, né? É muito comum que esses tumores infiltrem aí, né, a raiz do 8º nervo cervical, né, o primeiro e o segundo nervo torácicos, então pega praticamente todo o membro superior comprometido e muitas vezes, como eu falei, também a região escapular ali com dor no ombro, dor na escápula, às vezes atrofia já dessa musculatura do membro superior, e principalmente pegando aí o nervo ulnar, né? E o paciente tem aquela dor localizada ali, né,
metade do quarto e quinto é quirodáctilo da mão comprometida. O tumor também pode invadir a pleura, a parede torácica, costelas, né, clavícula, e a característica é causar uma dor muito intensa. Então, o paciente com dor no ombro, com síndrome, que parece um síndrome compressivo, se tem história de tabagismo, lembrar do tumor de Pancoast e solicitar um raio-x ou uma tomografia de tórax para verificar se essa compressão não tem aqui uma causa neoplásica. Então, aqui é um exemplo, né, de raio-x com esse tumor. Então, um tumor grande, pegando aqui praticamente quase todo o lobo superior direito, já deslocando até, né, a cissura. Então, tudo isso aqui é o lobo inferior direito, e isso aqui é o lobo superior. Então, a gente vê que houve uma telectasia dessa região, uma tração do hilo para cima, então um comprometimento bem significativo no raio-x. E aqui na imagem, né, a gente pode ver, é mais comum à direita, então uma neoplasia já com necrose invadindo que a parte óssea, né, de uma forma muito extensa e bem localizada realmente no ápice aqui, né, então vem aqui quase paratraqueal, estendendo em toda essa região e comprometendo aqui a parede torácica, com uma redução volumétrica desse pulmão, e a gente vê que tem uma simetria até do tórax, né, então a gente vê aqui uma diminuição, uma leve hipotrofia de toda essa musculatura com uma assimetria daí da caixa torácica. Então, numa outra visão, num outro corte, num corte coronal, né, mostrando aí a agressividade da lesão, e essa lesão também pode invadir um vaso, né, e fazer aí uma hemorragia, um quadro clínico muito mais grave. A incidência é de 4%, e ele é muito importante porque ele faz um diagnóstico diferencial para outras doenças, e a gente tem que lembrar dele quando você vê esse perfil de paciente. Para paciente com dor no membro superior ou mesmo no ombro, às vezes com um emagrecimento associado, com uma história de tabagismo. Então, pensar nisso, porque às vezes o paciente pode cair para você, se você tem alguma outra especialidade mesmo, reumatologista, às vezes ortopedista, e a gente não pode esquecer disso. Em sua maioria eles são de crescimento lento, então muitas vezes, às vezes a gente pode fazer até o diagnóstico antes dele, ele tem um crescimento muito mais loco-regional do que gerador de metástases, porque a maioria deles é um carcinoma epidermoide, né? 52% das vezes, que é uma neoplasia que, se pequena, ela é ressecável, né? É uma geradora de metástase mais tardia. A síndrome de Claude-Bernard-Horner, né, é uma síndrome em que é comum no tumor de Pancoast e outros tumores de ápices pulmonares, tanto esquerdo como direito, e é um síndrome provocado pela invasão ou pela compressão da cadeia simpática cervical, principalmente do gânglio estrelado. E com esse comprometimento unilateral, o paciente vai ter esse síndrome, né, que é enoftalmia, ou seja, o olho fica um pouco mais para dentro, como se ele tivesse diminuído de tamanho, miose unilateral, então a anisocoria, pitose palpebral e anidrose facial. Então, esse quarteto aqui de sinais e sintomas, né, no caso sinais, eles são clássicos do Claude-Bernard-Horner e também são tidos como síndrome não paraneoplásicos, mas relacionados a uma neoplasia que muitas vezes o neurologista que acaba vendo. Então, essa é uma foto mostrando então a enoftalmia, com a impressão de que esse globo ocular está um pouquinho menor, na anisocoria, né, com uma miose desse lado, a ptose palpebral, né, que não tem como quantificar, mas essa impossibilidade de suar nessa hemiface, no caso direita comprometida. A síndrome da veia cava superior é um quadro clínico extremamente agressivo para quem vê, né? E geralmente representa aí um paciente no final da evolução da sua neoplasia. É uma situação extremamente grave, né, em que o paciente tem uma mortalidade alta e infelizmente a gente praticamente não pode fazer nada. O câncer de pulmão ele é responsável por 65%, 80% das causas, podendo ser alguma outra doença endovascular, ou um trombo, ou a presença de um catéter na veia cava superior que pode provocar isso, e resulta da compressão ou invasão ou trombo endoluminal, né, da veia cava superior.
O tumor é geralmente um tumor do lobo superior direito, que infelizmente é o local onde mais as neoplasias de pulmão ocorrem. E o subtipo mais comum, né, de fazer essa invasão pela agressividade local é a neoplasia de pequenas células. Então, a síndrome da veia cava superior, como o próprio nome diz, a invasão desse vaso, né, vai fazer um edema importante de face, de pescoço e dos membros, principalmente dos membros superiores, onde o paciente tem uma pletora, né, e uma cianose. A pletora é assim, ele fica vermelho, né, por causa do excesso de sangue que não consegue refluir. Junto com isso, um quadro de cianose associado. Então, é uma face bem característica, né? Uma circulação colateral que fica muito proeminente, né, na cabeça, na região cervical e às vezes em todo o terço superior do tórax, uma turgência jugular imensa por causa do aumento da pressão dentro desses vasos e muito síncope pelo caso do aumento da pressão intracraniana que esse paciente tem, que se acentua mais ainda quando ele tosse, né? Então, esse é o mesmo paciente, o paciente antes do síndrome da veia cava superior e como o paciente ficou. Então, vocês podem notar essa proeminência da circulação, né, no tórax, esse edema significativo da face, pescoço, é um paciente que estava emagrecido, caquético, né, um edema significativo e essa imagem pletórica, né, que é esse vermelho acentuado da face do paciente. Vejam até edema de lábios, né, de orelha. E essa numa situação mais grave, com uma cianose intensa num paciente em quadro final de evolução, com essa congestão imensa da circulação venosa no terço superior do tórax, membros e cabeça. Então aqui a gente vê na evolução, né, então um tumor grande, que é um tumor de pequenas células, que é característico, onde a gente vê que aos poucos, né, o tumor toma aqui a veia cava em volta e na sequência a gente pode ver aqui a invasão pelo próprio tumor, né, dentro do vaso, né, ocupando aqui a luz da veia cava superior, né, e aqui totalmente ocupado, e é o crescimento do tumor, né, envolvendo todas essas estruturas, né, de vasos nobres aqui e fechando praticamente o brônquio fonte que vai para esse lobo superior. As metástases à distância, se a gente fosse falar por incidência, o primeiro local de metástase é o sistema nervoso central, então a gente sempre faz no estadiamento da lesão uma busca ativa. Infelizmente, às vezes o paciente pode ter sintomas já como tontura, alteração da fala, alteração do humor, sonolência, crise convulsiva, e às vezes as metástases são assintomáticas. Por isso a gente busca pela essa frequência tão alta, então aí 1/3 dos pacientes tem metástase no sistema nervoso central. Ossos, né, tanto coluna como bacia e costelas, não só por invasão óssea local da costela, mas também por metástase. Fígado, né, numa frequência aí relativamente alta. Suprarrenais, então quando a gente faz uma tomografia de tórax, tem clínicas que já fazem isso, se acham uma lesão pulmonar sugestiva de neoplasia, já descem a tomografia até as suprarrenais para ver se não tem metástase. Pulmão contralateral e medula óssea, que são os locais de mais frequentemente comprometimento por metástase de câncer de pulmão. Em relação às síndromes paraneoplásicas, que são definidas por síndromes causadas pelo tumor, mas sem uma relação física direta, geralmente por alguma substância que o tumor está produzindo. Então, se define como conjunto de distúrbios associados ao tumor, não tendo relação com a sua presença física, nem com as suas metástases, ou seja, substâncias geralmente que o próprio tumor produz, que pode alterar outras situações. Então, entre essas substâncias, hormônios, né, polipeptídeos, anticorpos, complexos imunes, prostaglandinas, citocinas, então várias substâncias geradas pelo próprio tumor e diagnosticada em mais ou menos 10% dos pacientes com câncer de pulmão. É uma frequência alta, porque nem todas as neoplasias fazem paraneoplásico, e muitas vezes você faz o diagnóstico da neoplasia de pulmão quando você vê um síndrome paraneoplásico. Então, pode preceder o diagnóstico, às vezes, mesmo num tumor pequeno. Então, quando você vê essa situação, você vai à busca do tumor, e isso é muito importante, né? E o carcinoma de pequenas células, né, é o mais frequente relacionado a isso, porque acaba produzindo várias substâncias, é uma neoplasia de crescimento rápido, né, e que pode produzir muitas substâncias paraneoplásicas que vão dar
sintomas que não estão relacionados diretamente ao tumor. Então, entre outras, a hipercalcemia maligna, então isso a gente verifica no exame de sangue do paciente, um síndrome da secreção inapropriada do hormônio antidiurético, então às vezes o paciente tem uma hiponatremia sem uma exposição, sem uma explicação muito grande, um síndrome de Cushing do nada, né? Osteoartropatia hipertrófica, que a gente vai ver, síndrome miastênica, né, de Eaton-Lambert, que o paciente tem um quadro clássico de uma miastenia, mas ele não era miastênico, com segmentos da musculatura com uma fraqueza muscular, às vezes sintomas de neuropatia periférica, um quadro clínico neurológico, degeneração cerebelar subaguda, que pode ser realmente um síndrome paraneoplásico, e a caquexia, que é tida também como síndrome paraneoplásico, em que o paciente acaba perdendo peso excessivamente. Muitas vezes você tem que ir atrás do que está acontecendo, e é geralmente pela produção excessiva do TNF-alfa. Entre os síndromes paraneoplásicos de pulmão, o que eu acho que é extremamente importante é a artropatia hipertrófica, e que cursa também com baqueteamento digital. Então, assim, se você tem um paciente que tem história de tabagismo e começa aí nos últimos meses a apresentar um baqueteamento digital, mesmo o paciente sendo DPOC não faz baqueteamento digital. Se o paciente tem baqueteamento digital, tem que investigar, ver se ele não tem uma neoplasia de pulmão. Então, várias citocinas e substâncias produzidas pelo tumor podem produzir esse síndrome clássico, que é com baqueteamento digital e essa duplo contorno do periósteo dos ossos longos, né? Isso é uma característica, é um síndrome paraneoplásico descrito com uma relação muito grande, principalmente para adenocarcinomas de pulmão. Então, assim, baqueteamento digital sem explicação, tomografa o paciente e tem que buscar uma neoplasia de pulmão, que está extremamente relacionada a isso. E se for investigar, às vezes nos ossos longos você vê esse duplo contorno que fecha o diagnóstico desse síndrome paraneoplásico. Em relação à investigação diagnóstica, né, a gente pode dividir em duas situações. Se eu tenho uma neoplasia central, ou seja, próxima do hilo pulmonar, próximo da via aérea, ou se eu tenho uma neoplasia periférica, a investigação ela vai ser diferente, porque como eu preciso investigar, eu preciso tirar um fragmento da lesão para identificar o tipo histológico, porque isso que vai fazer diferença na minha conduta terapêutica. Se eu tenho uma neoplasia central, é muito mais fácil, muitas vezes, de conseguir o material por uma broncoscopia, onde eu vou entrar na via aérea e vou atingir a lesão, às vezes com muita facilidade. Às vezes a lesão está fechando o bronco, eu entro em cima da via aérea. Se eu tenho uma neoplasia que é mais periférica, distante de um bronco, eu não vou conseguir alcançar por broncoscopia. Muitas vezes eu tenho que entrar através da parede torácica para conseguir um fragmento dessa neoplasia. Então, na investigação diagnóstica, a radiografia e tomografia são muito importantes, principalmente a tomografia. Às vezes a lesão não é vista num raio-x simples de tórax, mas para ela ser vista ela precisa às vezes ter 1 centímetro ou mais, e às vezes ela pode ficar embaixo da costela na hora do raio-x, por isso que é importante fazer sempre 2 incidências, PA e perfil. O predomínio das neoplasias de pulmão são os lobos superiores, principalmente no segmento anterior dos lobos superiores, e os mais comuns estão à direita. Então, se você encontra uma lesão nodular no segmento anterior do lobo superior direito, a possibilidade de neoplasia é muito alta. Lesões fora dessa região têm uma possibilidade um pouco menor de ser neoplasia, mas nesse local realmente a possibilidade é muito alta. A maioria dos carcinomas escamosos, né, que são neoplasias derivadas do epitélio brônquico, né, e os de pequenas células, eles são mais centrais. Então, eles acompanham muito ali os brônquios, principalmente brônquio de segmentar, na primeira segmentação brônquica, e são mais massas hilares. E os adenocarcinomas, né, e os carcinomas indiferenciados, de grandes células, eles se apresentam geralmente como lesões nodulares, e esses nódulos são mais periféricos e de mais difícil diagnóstico porque são assintomáticos, né? Então, a broncoscopia, o EBUS e o EUS, né, a gente vai falar de cada um, mas são equipamentos que permitem que você entre na via aérea e retire um fragmento. O EBUS, né, é uma endoscopia associada a um ultrassom,
onde você, com um aparelho de ultrassom, você pode localizar onde está o linfonodo comprometido e entrar com uma agulha para fazer a biópsia. E o EUS, ele através da endoscopia associada a ultrassom, só que pelo esôfago, muitas vezes você consegue alcançar a neoplasia, visto que a traqueia e o esôfago descem juntos. Então, esses equipamentos broncoscópicos permitem a realização do lavado broncoalveolar, da biópsia das lesões. No lavado, muitas vezes a gente vê células descamadas e é possível pela citologia fazer o diagnóstico da neoplasia. Tem um excelente rendimento, visto que você entra muitas vezes dentro da lesão, mas na hora de biopsiar a gente evita de biopsiar em cima da lesão, em cima lateral, visto que essas neoplasias muitas vezes elas fazem muita necrose, porque são de crescimento muito rápido, às vezes você pega um material necrosado que não permite fazer o diagnóstico histológico. Então sempre na hora da biópsia o broncoscopista procura biopsiar a base da lesão, um local que esteja mais endurecido, não seja tão fragmentado, que é um material que às vezes é muito mais lisado, um material muito mais necrosado. E é muito importante também a broncoscopia para determinar a distância do tumor até a carina, porque se esse tumor for muito central no brônquio, a menos de 2 centímetros da carina, mesmo que fosse fazer uma pneumectomia, não seria mais operável. Então essa distância maior do que 2 centímetros da carina já nos diz que há uma lesão que pode ser ressecada. Se ela está muito próxima da carina, não dá para fazer ressecção, porque senão você teria que tirar aí a carina e não tem como o outro pulmão ficar viável. As lesões periféricas, elas às vezes podem ser acessadas pela broncoscopia, muitas vezes guiada por fluoroscopia, então você coloca o paciente no aparelho fluoroscópio, no aparelho de raio-x digital, ou com o aparelho, ou mesmo às vezes até na tomografia, você vai se guiando aonde a lesão está, para você chegar com o broncoscópio mais próximo dessa lesão e muitas vezes fazer até uma biópsia transbrônquica, né? E com a finalidade de estadiamento também é muito importante a gente ver os linfonodos, e os linfonodos às vezes a gente pode conseguir ver, né, pelo EBUS, né, que é o aparelho de endoscopia associado ao aparelho de ultrassom, onde com uma agulha, né, que a gente chama de PAF, você pode fazer uma agulha fina e entrar no linfonodo para saber se esse linfonodo mediastinal ou hilar está comprometido. Então aqui é a visão, né, da broncoscopia. Então um brônquio normal, aqui então a gente vê a divisão de 2 brônquios, e aqui a gente vê uma lesão grande comprometendo praticamente a entrada de um dos brônquios, né, com essa imagem aqui esbranquiçada, infiltrativa, e essa grande quantidade de material purulento, com bolhas, justamente por funcionar como um corpo estranho, a secreção vai se acumulando ali, se contamina, e esse paciente faz muita infecção recorrente por obstrução da via aérea. Esse daqui é o aparelho, né, do EBUS, que é um broncoscópio, que tem um ultrassom associado, né, e pode ter uma agulha, onde você entra com a agulha dentro do mediastino, através da parede brônquica, para conseguir biopsiar um linfonodo mediastinal. Então, aqui em Curitiba a gente tem alguns broncoscopistas com essa habilidade, com esse equipamento, que podem fazer o diagnóstico muitas vezes por biópsia transbrônquica, com segurança, visto que você vai fugir dos vasos, porque você tem um aparelho de ultrassom te mostrando onde você está entrando, não é às cegas, né? Então a imagem é essa, então o aparelho dentro do broncoscópio, não, o broncoscópio com o EBUS, esse é um aparelho de ultrassom, então que ele permite visualizar aqui, por exemplo, né, esse linfonodo, né, junto aí a um vaso, e permitindo que a agulha possa entrar diretamente dentro, atravessar a parede brônquica e fazer a biópsia aí do linfonodo que está interessado em saber se realmente está comprometido ou não, para decidir se o procedimento cirúrgico pode ser curável ou não, né? A biópsia percutânea é uma técnica que a gente lança a mão quando a lesão é muito periférica. Se você não vai conseguir ultrapassar aí o brônquio e fazer a biópsia transbrônquica, a outra opção seria atravessar a parede torácica e fazer a biópsia do pulmão, né? Existem também aqui em Curitiba 2 serviços que fazem muito bem esse procedimento. Geralmente é guiado por tomografia, mas pode ser guiado por ecografia, onde o médico passa o ultrassom, vê se a lesão é bem periférica, e ele entra entre um espaço costal e outro com uma agulha, né? E a agulha tem um que a gente chama de core biopsy, que é uma agulha mais larga, onde você faz uma perfuração da parede torácica, e dentro
tem uma agulha de corte mais fina, onde dentro dessa agulha vai sair aí 1 ou 2 centímetros de um tecido fino, né, como se fosse aí uma minhoquinha, e nesse material você pode fazer o diagnóstico histológico. Então, ela é utilizada para abordagem de lesões periféricas, a sensibilidade é bem alta, porque você vai entrar na lesão e conseguir o material, né? E em nódulos, de preferência nódulos maiores, né? Maior que 2 centímetros, que é muito mais fácil de você localizar. É muito possível um pneumotórax, principalmente nos pacientes que já são DPOCs, que têm bolhas de enfisema e que tem contato com a parede, você vai romper essa bolha muitas vezes. Se o pneumotórax for pequeno, e que pode acontecer em 30% das vezes, ele é autolimitado, mas toda vez que esse procedimento é feito dentro do hospital e tem que ter uma equipe de cirurgia torácica de plantão, porque se for feito um pneumotórax muito grande, tem que ser drenado imediatamente dentro mesmo ali da sala de tomografia. Então essa aqui é uma core biopsy, que é uma agulha grossa, né, atravessando o tórax, aqui do paciente foi feito anteriormente, e é dado uma pressão, como se fosse um tiro mesmo, e a agulha entra dentro e puxa o fragmento da lesão. Então às vezes existe aqui um pouco de hemorragia, pode acontecer, e a gente vê que ele fez um pequenino pneumotórax aqui, mas que não teve uma relevância muito grande, né, uma lesão aqui de ápice de pulmão esquerdo, né? E também podendo fazer lateral, onde você consegue entrar com a agulha, com anestesia local, o paciente está acordado, ele tem que colaborar com o exame, porque tem momentos que o paciente tem que fazer a apneia, segurar a respiração para não mexer na hora de você dar, a gente fala o disparo, né? Às vezes é feito 1 ou 2 disparos para poder pegar o fragmento. Então o paciente tem que estar acordado, colaborativo, né? Não é um exame muito doloroso, mas tem um desconforto grande na hora, o paciente tem que estar consciente dessa dificuldade. E o último seria a biópsia cirúrgica, que é definir diagnóstico. Muitas vezes já é feita uma biópsia, a gente chama com congelação. Então você entra no tórax, né, o cirurgião recolhe o material, né, faz às vezes uma ressecção pequena, tira esse nódulo, tem o patologista na sala, congela esse material, o patologista olha o material, isso é feito, né, uma certa rotina nos grandes hospitais, aqui em Curitiba também, com certeza, e se realmente confirma a neoplasia, o cirurgião estende a cirurgia e abre mais e muitas vezes transforma a cirurgia laparoscópica numa cirurgia aberta e retira todo aquele segmento pulmonar, todo o lobo pulmonar. Então o paciente, quando vai para um procedimento desse, se é que a gente chama de biópsia por congelação, ele já está preparado, porque talvez tenha que estender e já no mesmo procedimento cirúrgico fazer a ressecção de todo o segmento pulmonar com uma margem cirúrgica adequada e muitas vezes também ressecção de todos os linfonodos suspeitos de comprometimento. Então, em relação à histologia, 90% dos carcinomas broncógenos, né, do câncer de pulmão, eles estão dentro de um determinado tipo histológico. Apenas 10% são tumores que a gente pode dizer raros, né, que são linfomas, principalmente um perfil que a gente chama de linfoma Malte, sarcomas e mesoteliomas, que estão extremamente relacionados à exposição do asbesto. Então isso aqui representa uma exceção. A grande maioria dos tipos histológicos, né, são, a gente até divide aqui nos demais, câncer não pequenas células e câncer de pequenas células, neoplasia de pequenas células pulmonar, que tem características muito específicas, por isso que ele é dividido, que é 1/5 dos pacientes. É uma neoplasia que tem um crescimento muito rápido, é mais central e com metástases precoces. Então é uma neoplasia realmente muito mais agressiva, né, que representa 1/5. Os 80% que a gente chama de neoplasias de pulmão não pequenas células, ela é representada por esses 3 tipos histológicos mais comuns, sendo 40% adenocarcinoma, que são neoplasias que são mais periféricas, relacionadas aí mais às glândulas mucosas do paciente, então não são neoplasias centrais. O epidermoide, que é o carcinoma espinocelular, o carcinoma epidermoide, como a gente chama, que representa 30%, e o carcinoma de grandes células, né, que também não é muito comum, mas então 70% das neoplasias, se forem mais centrais, geralmente são mais epidermoides e mais periféricos são mais adenocarcinomas.
Então, na histologia, né, a gente vê aqui uma lesão grande, é bem típica, segmento anterior do lobo superior, com esse aspecto branco, né, é uma massa extensa, comprometendo aqui o brônquio, né, e mais central, próximo ao hilo pulmonar. Então, esse daqui são os aspectos histológicos, né, do carcinoma epidermoide. Então, o carcinoma epidermoide tem esse aspecto, formando essas lâminas, né, esse aspecto aqui. O adenocarcinoma ainda é composto por glândulas, então tem algumas glândulas que ainda são produtoras de muco, de mucina, e ele tem esse aspecto com essas células pequenininhas e difusas. O carcinoma pequenas células ou cell, né, ele tem essas células que são realmente arredondadinhas e são clássicas, né, dessas neoplasias. E o carcinoma de grandes células, né, são células agrupadas, né, com essa coloração por hematoxilina e eosina, fazendo esse aspecto histológico característico. Então, o epidermóide é uma neoplasia muito fácil de fazer o diagnóstico por causa dessas lâminas, esse conjunto de lâminas que se faz, né, parecendo até um granuloma. E o adenocarcinoma nem sempre é tão fácil de fazer definições histológicas, muitas vezes precisa de fazer imunistoquímica ou análises mais específicas da lâmina. O carcinoma epidermoide, também conhecido como carcinoma escamoso, por causa daquelas escamas ou lâminas que a gente vê na histologia, ou neoplasia espinocelular. Esses são os homônimos, né, dessa neoplasia. Então, é uma incidência aí próxima de 1/3 dos casos de neoplasia de pulmão, 25 a 35. É o subtipo mais comum nos pacientes, principalmente do sexo feminino e fumantes, porque tem uma relação direta com a agressão da fumaça do cigarro no epitélio, né, da via aérea, muitos anos essa agressão. Então, é uma origem direta do epitélio brônquico, por isso ele é mais central, mais relacionado à via aérea. Comumente se apresenta como uma tumoração brônquia exofítica, ou seja, ela cresce para dentro, né, da via respiratória, tendo uma função de corpo estranho, por causa disso dando sintomas muitas vezes precoces, como tosse, infecções recorrentes, hemoptise. Tem uma localização geralmente central e apresenta essa cavitação. Quando ele cresce muito, a histologia, ele não é tão rico em vasos, então é muito comum necrose. Então, se o paciente atinge uma massa, uma formação muito grande, é muito comum que o seu centro, principalmente, desabe, necrose e cavite, né? Às vezes é muito comum de confundir isso com abscesso pulmonar ou mesmo com tuberculose por causa da conformação. Então, aqui numa apresentação radiológica, a gente vê uma grande massa, né? E com nível líquido dentro, que pode ser confundido com abscesso pulmonar, pode ser confundido às vezes até com tuberculose mesmo. E a gente vê que ele tem essa característica, então a lesão é uma lesão grande, aqui é uma massa, e que ficou com uma bolha de ar no meio, que é porque desabou o material central, fazendo essa necrose, né? E uma característica dessa cavidade é essa irregularidade da parede. Então veja que a parede é bem fina, que a parede é bem grossa, então essa assimetria. E esse aspecto que os radiologistas falam de anfractuosos, como se tivesse espinhos, assim, né? Essa irregularidade na parede, ele não desaba como uma forma lisa, como é um abscesso pulmonar, que a gente vê que tem uma necrose, mas fica tudo lisinho a parede. Então esse aspecto anfractuoso é muito característico de neoplasia de pulmão necrotizada, principalmente aí o carcinoma espinocelular. Já o adenocarcinoma, ele incide mais ou menos aí também em 30% dos casos. O tipo histológico ele é mais comum em mulheres, principalmente em mulheres jovens e às vezes não fumantes. Então o adenocarcinoma ele está relacionado ao tabagismo, mas ele também é uma neoplasia que pode acontecer em pacientes não fumantes. A gente faz uma observação que a gente tem visto com muita frequência, eu posso dizer frequência, que foram 5 casos nos últimos 2 anos, em mulheres com asma grave. Então, de alguma forma, não sei se é alteração inflamatória da asma de longa data, mas todos eram adenocarcinomas, a paciente assintomática, a gente acabou tomografando por causa da asma grave, ou talvez, né, como é uma neoplasia de crescimento lento, a gente tem feito mais diagnóstico, porque a gente acaba tomografando mais os pacientes, mas coincidentemente eram 5 mulheres, e 5 mulheres com asma grave, e todas jovens também. Uma, aliás, tinha uma lesão bilateral. E é comum, também pode acontecer em pacientes não fumantes. Essa talvez seja a neoplasia de pulmão
das mais comuns, né, tirando aquelas outras que são linfoma, sarcoma e mesotelioma, talvez seja a neoplasia mais relacionada ao não tabagismo, né, então adenocarcinoma é isso. A origem é de glândulas mucosas, então ele é mais distal, né? E comumente localizado por ser distal, o tumor é mais periférico e por isso é muito mais difícil fazer o diagnóstico. Às vezes a gente já vê uma lesão grande, assim, que é um achado, né, tomográfico, por um screening ou por um outro motivo. Então, o adenocarcinoma pode ser encontrado de uma forma assim, digamos, ocasional. E existe um tipo específico do adenocarcinoma. Esse adenocarcinoma ele começou a ser classificado de forma diferente e existe uma subclassificação só para adenocarcinomas. E um que a gente chama atenção, que antigamente ele era conhecido como carcinoma bronquilo-alveolar. Ele representa 3% de todos os carcinomas broncógenos e a gente chama atenção dele porque ele tem uma apresentação muito diferente. Primeiro que ele pode acontecer em qualquer faixa etária. Eu já vi uma paciente de 22 anos com uma lesão como essa, já vi um paciente de 37 anos, que nenhum deles eram tabagistas, e vi uma senhora de 87 anos que faleceu, que era minha paciente, que também tinha asma grave e também nunca foi tabagista. Todos com o diagnóstico do antigo carcinoma bronquilo-alveolar, conhecido hoje em dia como carcinoma de células lepídicas ou de crescimento lepídico. Então, a origem é das células epiteliais, né? E é mais comum aí na via aérea distal, então pode se apresentar como um nódulo solitário. Ele tem 2 subtipos, o mucinoso, que como ele é derivado das células caliciformes, ele produz muita mucina, então é aquele paciente que tem uma tosse com um volume muito grande de muco durante o dia inteiro, então uma secreção muito grande. E o não mucinoso, que é derivado do pneumócito tipo 2, em que ele não produz esse resíduo, né, verificado aí pelo próprio paciente. E pode se manifestar então com uma expectoração em grande quantidade, quando ele é do perfil mucinoso. E é uma neoplasia de baixa agressividade, pode crescer por anos de uma forma muito lenta, raramente dá metástase e raramente recorre. O único problema é que muitas vezes é feito numa fase muito tardia, onde não permite mais uma cura cirúrgica. Então, assim, a gente tem essa apresentação, ele vai crescendo, por isso que se chama de crescimento lepídico, porque ele vai crescendo, ele vai atapetando o alvéolo e o brônquio, revestindo, né, a via aérea, fazendo e preenchendo essa via aérea, né, com esse material neoplásico, com células que tem como se fosse um tapete mesmo, por isso é o crescimento lepídico, ele vai invadindo e recobrindo, né, a via aérea e o alvéolo e fazendo esses nódulos que são confluentes, né, uma doença aqui muito avançada, já com um pouquinho de derrame pleural, e ele é muito confundido com pneumonias recorrentes, visto que é uma consolidação muitas vezes. Então, o paciente às vezes trata como pneumonia, observa que essa pneumonia não regride, não tem febre muitas vezes, mas aparece no raio-x uma consolidação, e na investigação a gente não pode deixar de fazer esse diagnóstico. Tá? O carcinoma de grandes células anaplásico, né, são células assim grandes e desestruturadas, ele é responsável por 10% dos casos da neoplasia. Tem aí uma localização mais periférica, porque também é um adenocarcinoma. Pode cavitar em 10% das vezes e apresenta o pior prognóstico de todos que são classificados como não pequenas células, porque pequenas células por si só já tem um péssimo prognóstico. O carcinoma de pequenas células, que representa aí 1/5, né, dos cânceres de pulmão, ele se origina das células neuroendócrinas argentafins, que são células que são responsáveis pela reposição de algumas células pulmonares e que tem assim a sua origem neuroendócrina, né? Inicia-se com uma lesão central, geralmente, porque eles são submucosos, né? Então essas células neuroendócrinas elas fazem reposição, então elas estão aí sempre embaixo da mucosa brônquica, e daí que vem a neoplasia de pequenas células.
É muito comum que o paciente tenha grandes linfonodomegalias mediastinais, faça metástase, porque é uma doença extremamente agressiva. De todos é o que tem pior prognóstico e maior agressividade, então um tempo de crescimento rapidíssimo, né? Então o paciente tem aí uma duplicação em 30 dias, né? Super alta, sendo que os demais neoplasias não pequenas células podem demorar até 200 dias para dobrar seu tamanho. É uma neoplasia que você vê em 1 mês, 2 meses já é extremamente evoluir com um crescimento extremamente alto, e é a causa mais comum de síndromes paraneoplásicas porque pelo perfil da própria célula, que as células neuroendócrinas são células capazes de produzir uma imensidade de substâncias, né? E por isso o paciente tem muito síndrome paraneoplásico, alteração do cálcio, alteração do sódio, alteração de outros hormônios, crises hipertensivas, vasodilatação periférica, então são responsáveis por muitas síndromes paraneoplásicas. A apresentação radiológica é uma lesão central, grande massa, faz necrose porque cresce muito rápido e faz uma agressividade não só loco-regional, como metástase também precoce. Então, uma lesão enorme aqui, que pegou grande parte desse lobo superior aqui do pulmão direito. Então, se a gente fosse resumir tudo que a gente falou sobre as neoplasias, até para ficar mais fácil para guardar, esse quadro ajuda bastante em relação à frequência, na incidência, quais são mais comuns em homens e mulheres, a relação com o tabagismo, quais são mais periféricos ou centrais, quais têm um crescimento pior e a possibilidade de gerar metástase. Uma parte muito importante é o estadiamento do tumor, porque o estadiamento ele é responsável para que a gente, digamos assim, oriente de uma forma adequada como conduzir o tratamento desse paciente. Então, o estadiamento vai nos dizer o tamanho da lesão, se essa lesão é grande ou pequena, se ela tem uma invasão loco-regional ou não, se ela tem metástase, onde é a metástase, tudo isso vai ditar o tratamento dessa neoplasia especificamente de pulmão. O estadiamento TNM hoje em dia ele não precisa ser decorado, claro, e existem links que você pode baixar ou mesmo aplicativos, principalmente da Sociedade de Tratamento do Câncer de Pulmão Internacional, onde você pode baixar mesmo no celular e você vai colocando as características e tamanho do tumor e com isso você pode dizer qual que é o estadio do tumor do paciente. Então a parte do T significa do tamanho do tumor, né? Então tumores aí que são nódulos, que é menor que 3 centímetros, massa maior que 3 centímetros. Para cada tamanho da lesão, que é medido pela tomografia, nós vamos ter uma classificação, que é a classificação T, que tem a ver com o tamanho do tumor. O N, né, significa a presença de nódulos, né, nódulos ou metástases linfonodais, ou no hilo ou no mediastino, né? Então aqui ausência de metástases nodais, as metástases são no linfonodo intrapulmonar, peribrônquico. Então aonde está esse linfonodo comprometido, a gente vai progressivamente aumentando, né, a classificação de invasão e gravidade desse tumor. Então N significa linfonodos comprometidos e M metástases, onde se tem metástase, se não tem nenhuma metástase identificada, se a gente tem, e aonde é essa metástase, o número de metástase, onde ela está, para dizer qual o grau do comprometimento pelo M. Somando todo o TNM, nós vamos ter classificações em relação aqui à invasão do tumor, a sua agressividade e o seu distanciamento da lesão primária em relação a metástases ou invasão loco-regional. Então, somando todas as características, nós vamos ter então pacientes com 3B, com 4A, e para cada uma dessas características nós temos aí a mortalidade. Isso é muito importante. Então, claro, se o paciente não tem uma lesão pequena, menos de 3 centímetros, se ele não tem nenhum linfonodo comprometido e se ele não tem metástases, a sobrevida dele em 2 anos é em 97%, em 5 anos 92%, que é uma lesão extremamente pequena que foi encontrada como um achado, né? Subindo a classificação, vai descendo, vai aumentando a mortalidade. Então a gente vê aqui pacientes com estadio 4B, se é uma lesão grande, que já tem metástases à distância, a chance de sobrevida em 10 anos, só 10%, 2 anos, só 10% desses pacientes estão vivos e nenhum paciente em 5 anos. Então, uma neoplasia com uma mortalidade muito, muito alta, né? A gente vê aqui
a curva de Kaplan-Meier da sobrevida em relação aí aos pacientes não pequenas células, né, os tipos histológicos mais comuns. Então a gente vê para cada estágio de doença, a gente vê a sobrevida do paciente em relação a meses, que seriam 72 meses, né? 5 anos, perdão, aqui. E a gente vê também que o estadiamento, ele nos diz se o paciente tem uma doença limitada ou uma doença extensa. Se a doença é limitada, ela é passível de cirurgia. É essa a resposta que a gente precisa ter com a classificação. E se ela é uma doença extensa, ela não é passível de cirurgia, ou o tratamento tem que ser estendido, ou até a cirurgia tem que ser somada a alguma outra terapêutica para ver se consegue aumentar o tratamento ou a sobrevida desses pacientes, né? E em linhas gerais, como que a gente vê o tratamento desse paciente? Depende muito também da condição clínica do paciente, que a gente chama de estadiamento fisiológico, não só do estadiamento do TNM, do tipo histológico também depende, e do perfil hoje em dia de mutações. Então, existem essas mutações que são conhecidas e existem medicamentos, tratamentos-alvo para essas mutações. Então, se o paciente tem, apesar dele ter uma condição clínica não muito boa, ou não ser operável, porque ele não tem função pulmonar para suportar essa cirurgia, mas ele tem mas ele tem um tipo histológico que tem uma mutação específica, o tratamento, algumas drogas direcionadas para essa mutação podem segurar essa neoplasia e aumentar a sobrevida desse paciente. Então hoje, além de a gente ver como é a condição clínica do paciente, se ele suporta o procedimento cirúrgico, qual é o estadiamento da lesão, se ela tem linfonodo, se ela não tem, se ela tem metástase, se não tem, o tipo histológico, se é um adenocarcinoma, se é epidermoide, se é grandes células, né, ou se é pequenas células, também esse material é enviado para pesquisa de mutação, que é feito aqui no Brasil, né? Tem um centro muito grande de pesquisa em neoplasias no geral, né? Que é em Barretos, né? Que fazem grande parte da pesquisa dessas mutações, ou o material é recolhido e mandado para fora do país para pesquisa dessas mutações, visto que tem terapêuticas alvo voltadas para esse perfil específico. O tratamento cirúrgico é o único capaz de curar o paciente. Outros tratamentos são apenas para aumentar a sobrevida, não vão curar a doença. Casos cirurgicamente ressecáveis, ou seja, aqueles estádios, né, 1, 2 e 3A, até o 3A são ressecáveis, dependendo do 3A, eles têm aproximadamente uma sobrevida total aí, boa, e representam de 30% a 40% do total das neoplasias que se faz diagnóstico hoje em dia. As cirurgias indicadas são lobectomia ou pneumectomia, cirurgias muito pequenas, uma segmentectomia, elas devem ser evitadas porque a taxa de recorrência é muito alta, então tem que tirar realmente o segmento, estender isso, então geralmente é o lobo inteiro que é retirado, né? E os linfonodos mediastinais, eles devem ser ressecados todos de preferência, tudo que se for possível de ressecção no procedimento é feito. Então, nas linhas gerais, se a gente tem então um A, né, um B até um A só cirurgia isoladamente, um B cirurgia com quimioterapia adjuvante, né, só para prevenir metástases futuras, o 2A é cirurgia mais a quimioterapia adjuvante, o 3B também. Aí o 3A, se não tiver nenhum linfonodo, se for possível ressecar esse linfonodo, também a quimioterapia, né? E o 3B, o paciente já não tem condições cirúrgicas, né? Então é quimioterapia e radioterapia muitas vezes concomitante, e no 4, quimioterapia citotóxica, muitas vezes até para diminuir o tamanho do tumor mesmo, para evitar a obstrução da via aérea. E pensar em terapia-alvo, né, e imunoterapia oncológica no sentido de segurar aí o crescimento tumoral. Então, a presença, né, desses marcadores, né, de genéticos da célula mudaram o paradigma, né? A gente tinha uma visão de que não tinha absolutamente nada para fazer. São terapêuticas muito caras, mas evolui com um aumento da sobrevida muito significativo, fazendo com que o paciente possa ir com a sua neoplasia usando a medicação por alguns anos a mais do que ele poderia sem nada, né? Era isso que eu tinha para dizer. Muito obrigado pela paciência de vocês em me ouvir. E a literatura que está referida nos slides, eu acho que é uma boa sugestão esse artigo para vocês darem uma olhada.